aí, boa noite, Alessandra, Ludmila. Obrigada aí por vocês estarem conosco. A prima da Marcela, que está no perfil Surdo Tem Voz. Rafael Mendonça, boa noite aí a todos. Estamos iniciando mais uma live aqui no Instagram, Igreja na Baixada, Rio de Janeiro. Hoje nós estaremos falando sobre o tema Buscar a Deus. Vamos estar falando, refletindo sobre a busca a Deus, que é muito importante. A busca a Deus ela é diária. E eu vou iniciar nessa live compartilhando um texto que Deus falou ao meu coração sobre essa live. Está no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, que diz: Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, a busca a Deus não é algo repentino. É algo que a gente tem que querer, temos que renunciar à nossa própria vontade para buscar o Senhor. Algumas pessoas buscam Deus somente quando precisam. Outras pessoas buscam diariamente. Outras pessoas buscam de vez em quando. E tem pessoas que nem buscam a Deus, nem creem em Deus, na soberania do Senhor. Não sabe que tudo que temos, tudo que somos, vem e depende de Deus. É muito importante a gente buscar Deus em tudo, mas é nas mínimas coisas mesmo. Desde uma roupa que a gente vai comprar, um sapato e até em palavras. Essa semana eu estava refletindo sobre isso. Eu pedi a Deus, né? Orei a Deus para que as minhas palavras, aquilo que eu falasse, estivesse de acordo com a vontade dele, que eu pudesse ter sabedoria naquilo que eu falasse. Porque em tudo nós devemos buscar a Deus. E é buscar de todo o coração. De todo o coração é sabendo que às vezes ele vai dizer sim, outras vezes ele vai dizer não. Mas é saber que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é Senhor em nossas vidas. Quando nós buscamos Deus, nós mostramos que nós somos dependentes dEle. Quando nós não buscamos Deus, mostramos uma independência. É como se a gente não precisasse da interferência de Deus. Então, que a cada dia nós possamos buscar a presença de Deus. E aqui nessa live nós estaremos falando como buscar Deus, de que forma, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou vinculada à igreja em Nova Iguaçu. E hoje nós estamos aqui com a Marcela, uma irmã, né, amada aqui pela igreja, que vai estar hoje compartilhando a sua busca de Deus. Então, nós vamos estar falando sobre isso hoje. Marcela, você pode iniciar falando quando e como você conheceu Jesus? Olha, eu vou contar uma história bem antiga, que começou lá em 2005, né? Quando eu fui no casamento, né, da Tati e do Fred, né? E eu fui no casamento deles, né, e nem sabia que os irmãos, né, ia ser hoje a família que eu ia pertencer, né? Aí eu estava lá, né, no casamento, assisti. Quem fez o casamento foi o nosso pastor, Luiz, né? Tava toda a igreja lá presente no casamento. Eu só me dei conta que eu estava lá, né, assim, com esses irmãos, quando a Tati me mostrou uma foto do casamento, né? E quando eu vi a foto, né, eu reconheci, né, quem estava atrás de mim na foto era a Meilin, né? Eu falei, nossa, eu fiquei impactada. Eu vi, assim, uma confirmação de Deus que estava falando no meu coração que era para me estar ali, realmente, né, com essa família. Aí depois, quando foi em 2009, mais ou menos, para 2010, né, eu conheci, a minha irmã vinculou, né, na igreja na Baixada, e eu conheci as irmãs, né, vinham aqui em casa, tomavam um café comigo, né, foi aquela comunhão, né, e eu achava, assim, muito diferente, falei, gente, esse pessoal caminha diferente, né, eu vi aquela alegria na vida das irmãs, né, então, aí
depois, né, ficou só vindo aqui em casa mais a Meilin, né, acompanhando, me ensinando, me discipulando, né, que começou aquele discipulado mais de perto, né, que nós caminhamos assim, né, ensinando a palavra, né, que eu era um bebê na fé, então dando aquele alimento que era a palavra. Aí quando foi em 2011, eu decidi me batizar, né, aí me batizei lá num sítio em Tinguá, né, o Luiz que me batizou, o nosso pastor. E eu fui, né, aprendendo, né, com essa família, como viver em família, que a igreja somos nós. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então eu fui aprendendo com cada um, com a vida de cada um me ensinando, com muito amor, com muito carinho, vindo na minha casa, sentando na mesa comigo, compartilhando do pão, né? Sempre tinha uma palavra. E assim foi, participando dos grupos caseiros, das reuniões que tinham, né, as reuniões gerais, e assim foi, né, como eu conheci Jesus, né, eu vejo Jesus na vida dos meus irmãos, sabe? Então, hoje eu sou muito grata por pertencer à família de Cristo, ser vinculada à Igreja na Baixada, né, porque somos todos um povo só, né, a igreja é uma só existe uma igreja, né, de Jesus, né? Então, eu fico maravilhada com essa igreja, que Amém. me ajudou A muito. igreja, né, somos nós, somos pessoas. E nessa quarentena, né, muitas pessoas têm compreendido o que é realmente igreja. A gente não precisa de um prédio, né, para se reunir. Nós precisamos realmente estar conectados com o Pai, fazer parte do corpo onde Jesus é o cabeça. E quando a gente busca Deus, a gente também busca ter um relacionamento com a igreja, que é o corpo de Cristo. Algumas pessoas têm uma visão distorcida disso. Acha que pode ter apenas um relacionamento com Deus e não ter um relacionamento com o corpo. Porém, a igreja é família. É ali que é o alicerce, é ali que a gente se alimenta, é ali que nós somos pastoreados. Então, é muito importante esse cuidado, ter um vínculo, estar vinculada à igreja de Cristo. Faz parte aí da busca de Deus, que é o nosso tema, né? Quem busca a Deus busca também obedecer os mandamentos do Senhor. E a Bíblia fala, né, para que nós possamos estar no corpo. E estar no corpo é estar vinculado, bem alinhado, né, andar na luz, estar ali bem ligadinho, né, com pessoas que possam cooperar com o nosso crescimento espiritual. É muito importante a paternidade espiritual. Inclusive, amanhã tem uma live, né, no Instagram, Fábio Toda a Bíblia, sobre a paternidade espiritual. Um tema muito importante para a gente, principalmente, né, nos tempos que nós estamos vivendo. Andar sozinho, né, não dá. E, Marcela, como tem sido a sua experiência em buscar Deus? Então, a minha experiência começou assim, mais ou menos, estamos em 2020, né? Ano retrasado, eu tive uma experiência, né, com o Senhor, né? Nas nossas férias, né? Como sempre, muitas aventuras, somos uma família aventureira, né? O pessoal sempre fala que a gente pega o carro e bota o pé na estrada. O Rafael faz os planos dele, né? De viagem, planeja 6 meses antes, né? E o barco tá dele. Eu falo, tô junto contigo, né? A gente já atravessou o país, né? Fomos para o Uruguai, para Argentina, tudo de carro, né? Mó aventura. Já aconteceu de tudo, tem muita história para contar. E uma das nossas viagens, né, a Andréia me indicou a ler o livro Perdão, Caminho para a Liberdade, né? Da Edna Medeiros. Vou até mostrar aqui o livro. Esse livro aqui, ó. Muito bom esse livro. E eu, né, uma dessas viagens, nossa, né? Eu comecei a ler e eu achei muito forte e me senti muito confrontada ao ler esse livro, né? Ela ensina o perdão diário e ela fala como foi o perdão dela, né? Como Deus trouxe a cura para ela, né? E eu me senti muito confrontada porque eu sabia que eu estava presa na área do perdão, né? E eu vinha, assim,
de muitos anos, mas sem entender o que eu sentia dentro de mim, que eu estava depressiva, estava em depressão, mas eu não sabia a causa, de onde era, e fui perguntar ao Senhor. No nosso retiro, né? O último retiro, a cruz, né? Eu fiz várias perguntas para Deus. Falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Né? Fui conversando muito com o Pai. E durante o retiro, e na minha volta para casa, o Senhor falou, olha, Marcela, você precisa limpar seu coração. Seu coração está cheio de sentimentos. Você precisa liberar perdão para aquelas pessoas que te fizeram mal. Eu falei, aí comecei, né, a fazer caminhos de volta. E algumas pessoas nem me fizeram mal, né? Eu fechei o coração para algumas pessoas. Então eu fui atrás dessas pessoas, né, pedir perdão, né, por cada situação, né, que aconteceu, que o Espírito Santo, ele foi me lembrando de cada situação, né? E assim foi a minha jornada, né? Aí quando foi mais ou menos em outubro do ano passado, deixei de novo, abri algumas brechas, né? E quando a gente abre brecha, né? Já viu, né? As coisas não fluem. Aí deixei entrar no meu coração alguns sentimentos e tudo. Só que o início da quarentena, eu fiquei muito incomodada. Eu falei, Senhor, isso não é normal. Aí comecei a perguntar ao Senhor, você fechou o coração, deixou sentimentos entrarem. Aí fui por um caminho de humilhação, de arrependimento, procurei alguns irmãos, confessei pecado, né? Porque a igreja é para isso, a gente se falar, né? Procurar um irmão maduro, a gente confessar os nossos erros, os pecados, se arrepender, né? Porque a igreja, Jesus chama a gente para isso mesmo, um caminho de humilhação, de arrependimento, de limpeza, né? Porque nós temos que ser aquela noiva, né? Com nossas vestes brancas, né? Sem nenhuma sujeira. Aí fui, né? Atrás dessas pessoas. E o Espírito Santo, né? Foi falando comigo e eu fui fazendo o caminho. Aí quando teve a live, né? Do Franco, do Paternidade Espiritual, que o Fábio, né? Pediu a ele para fazer e ele não aceitou. Né? E eu participo do grupo, né, Paternidade Espiritual, né? E eu sempre me gostei muito de envolver na obra do Senhor, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer as coisas, tá envolvida em tudo. Aí eu falei, Fábio, eu já li esse capítulo, eu quero participar. Aí o Espírito Santo no dia falou, olha, eu vou me derramar, Marcelo. Falei, ai, Senhor, isso é coisa da minha cabeça. Aí eu pensei assim, falei, não, vou ouvir o que o Espírito Santo está falando. Aí o Espírito Santo realmente se derramou, aquele semblante pesado, saiu, eu fiquei assim, maravilhada. Fiquei assim, ai meu Deus, olha meu, né, eu gosto de me olhar no espelho, né? Falei, nossa, tudo mudou. Falei, nossa, Senhor, o Espírito Santo me encheu. Aí quando foi no outro dia, ele me deu uma visão da minha mão assim, né? Minha mão fechada, cheio de água. Ele falava, essa água sou eu, né? O Espírito Santo sou eu. Se você abrir a mão, a água vai embora. Então você tem que ficar com a mão fechadinha. Eu falei, Senhor, me ensina, eu quero ser santa, né? Buscando santidade. Aí eu fui atrás da Roberta, fui atrás da Andréia. Me ensinem, falem comigo, me ajudem. Vocês me ajudaram muito, você e a Andréia, né? Sou muito grata à vida de vocês, né? E depois, uma das nossas, né, conversas, né, eu descobri que eu vivia oprimida. Né? A gente não vive oprimida, a própria sociedade nos oprime, sabe? Porque eu sempre viajei muito, sempre saí muito, entendeu? Meu marido, graças a Deus, né, sempre proporcionou uma vida boa pra gente, eu nunca precisei trabalhar. E eu achava que aquilo era o meu refúgio. Mas estava enganada, estava vivendo um engano. Que o meu refúgio é Deus, o meu refúgio é Jesus, entendeu? Amém, Então não é aleluia. já pra caramba, ter a mansão, carro bom. Não adianta nada disso. Se você não tiver Jesus, a paz que Verdade. excede todo entendimento, você não vai ser feliz. Não adianta, não adianta. Então eu fui reconhecendo tudo isso. E nessa quarentena eu busquei muito o Espírito Santo, muita intimidade, muito Deus. E é maravilhoso, maravilhoso pertencer a esse reino. O reino de Deus, ele é vida. Existe uma vida no reino de Deus.
Então, é maravilhoso pertencer à família de Cristo, né? Ter pessoas que a gente pode contar, sabe? É maravilhoso. É verdade, né? A gente pode ter inúmeras coisas, mas se a gente não tiver o principal, que é o Senhor em nossas vidas, de nada adianta. E quando a gente recebe essa palavra, nós somos libertas, libertas de tudo aquilo que nos aprisiona. Porque às vezes nós temos ídolos que a gente mesmo nem percebe, né? A gente idolatra, às vezes, pessoas da nossa família, emprego, trabalho, pessoas. Enquanto a pessoa que deve ser primordial, o centro de nossas vidas, é o Senhor. E a gente vai deixando para lá. E aí, quando a gente precisa ou passa por uma experiência ruim, aí a gente acaba lembrando de buscar Deus. E que lugar, né, Deus tem ocupado em nossas vidas? A Bíblia fala para nós buscarmos, né, o reino de Deus em primeiro lugar. E isso é diariamente, é em todas as coisas. Por isso que no início eu falei, né? Em todas as coisas que a gente vai fazer, nas mínimas coisas, até as palavras que vão sair da nossa boca, tem que ser para glorificar a Deus. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. O Senhor tem falado muito comigo nesses dias, né, sobre a língua. Né, também sobre, e eu busco até no Senhor tudo aquilo que eu vou falar, porque eu não quero ser uma mulher sábia, né, uma mulher que venha falar aquilo que o Senhor quer que nós, né, possamos falar. Então é muito importante a gente buscar Deus em tudo. Todos os dias, quando abrir os olhos na cama, já começar buscando o Senhor. Para que o Senhor venha nos renovar a cada dia, para que possa nos dar força e saber que tudo depende e vem dele. Sem ele, nós não podemos nada. Né? Então, que nós possamos todos os dias buscar o Senhor. E como é essa busca, né? Diariamente a gente tem que estar buscando o Senhor em oração, em jejum, sempre falando com o Senhor e principalmente renunciando a nossa vida e obedecendo a palavra de Deus. Por isso que nós devemos meditar na palavra dia e noite. Né? A gente pega a Bíblia, né? A Bíblia está aqui, a gente pega a Bíblia, lê um livro, mas não fica só naquela leitura, é o dia todo você meditando, pensando naquilo, porque muitas vezes a gente medita nos nossos problemas, né? A gente medita nos nossos problemas quando a gente fica o dia todo pensando, eu tenho esse problema e tal, e a gente sabe que ficam mesmo aqueles ruídos, aquelas vozes externas. Vem vozes para nos desanimar, vem vozes para nos calar, mas se a gente ficar firme na palavra de Deus, a gente é totalmente liberta. Eu tenho vivido isso, porque todos nós temos, né, o dia mau. Vem as tristezas e a gente escolhe ir para o Senhor. Porque eu posso dar ouvido às coisas ruins que vêm, mas eu posso escolher viver o melhor de Deus, né? Às vezes o Senhor pode não fazer a minha vontade, mas a gente tem que ter certeza que a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Marcela, nessa quarentena você perdeu alguém muito querido, né, para você. E como foi essa busca em Deus, né, buscar um refúgio quando a gente perde alguém? Como foi essa situação? Compartilha com a gente. Vou compartilhar. O som ficou um pouquinho baixo, peraí. Tá me ouvindo bem? Sim. Então, Deus me preparou, né, para esse momento. Depois é que eu fui entender por que o Espírito Santo veio me enchendo, né? Foi muito duro para nós, né? A gente... Deus ter levado meu sogro, né? Foi muito difícil. Eu creio que a vida e a morte estão na mão do Senhor, né? O mundo está o caos, né? Estamos perdendo pessoas que amamos, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu pedi muita força ao Senhor, sabe? Para ajudar, né, o meu esposo, a minha filha, né, a minha família, né, os que ficaram, né, ajudar a fortalecer, né, pedindo muito a Deus palavras de ânimo, né, nesse momento muito difícil. Foi
foi muito difícil tudo, o sepultamento, sabe? Foi bem doloroso, mas eu sentia que Deus estava ali comigo, né? Eu busquei muito o Senhor, muito refúgio nele, porque era o melhor lugar que eu podia estar, era no colo do Pai. Não tinha outro lugar para mim estar, né? Era melhor estar com o Senhor. Então eu consegui passar, né, por essa perda, né, graças ao Senhor. Né? Agora fica a saudade, né? Fica aquela Verdade. saudade porque eu era muito próxima ao meu sogro. Eu estava com ele quase todo final de semana, né? A gente ia para casa de praia dele. A gente tinha um relacionamento muito próximo. Então foi muito difícil. Às vezes eu falei, Senhor, às vezes eu não acredito que isso aconteceu. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Então, foi isso, meu refúgio na perda, e é o meu conselho que eu dou para todas as pessoas, né? Que perderam seus entes queridos, estão passando por alguma tribulação, por alguma angústia, procurar o refúgio no Senhor. Amém. Realmente não há outro, né, em quem nós possamos, né, nos refugiar. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Está triste, o Senhor, né, Ele consola. Está triste, ore. Está feliz, cante louvores, agradeça ao Senhor. Em todo tempo, né, que Ele venha a ser primordial em nossas vidas. Que em todo tempo nós possamos buscá-lo. Ele está conosco no dia bom e no dia ruim, né? E os dias vindouros também pertencem a Deus. Ele que sabe do dia do amanhã. Então a gente busca para que o Senhor esteja conosco. Pode ser que amanhã a gente passe por uma situação muito complicada e aí o nosso refúgio vai ser sempre Ele, sempre o Senhor. Então é importante que todos os dias nós venhamos nos colocar diante de Deus. Vai vir preguiça, né? Que vem às vezes, hoje eu não estou a fim de orar, não estou a fim de ler a Bíblia. Ou tem dias que você acorda e já vem um monte de coisa para você fazer. E aí, se você não ficar firme, não ficar ali querendo mesmo orar, né? Você às vezes não consegue, porque vem as distrações desse mundo. E é muito fácil nós nos distrairmos. É muito fácil. O difícil é voltar para o foco e voltar mesmo para a palavra de Deus. Então, que todo dia a gente venha ter como meta diária estar com o Senhor. Colocar como primeiro lugar. Mas muitas vezes, né, o nosso devocional ele acaba não sendo prioridade. Eu mesma já passei por isso. Algumas vezes eu deixava o meu devocional para a noite. E aí, quando chegava de noite, eu ficava dormindo e eu não tinha nenhuma qualidade. Né? Mas graças a Deus, né? Como a Marcela falou, a gente tem família, a gente tem pastor. E o meu esposo, né, é o homem que pastoreia a minha vida, é o homem que, assim, sabe de todos os meus defeitos, também as minhas qualidades, é o homem que me pastoreia de perto, é o homem que ouve todos os meus pecados, e foi o homem também que diariamente, né, foi me ajudando e falando para mim do principal, de priorizar o devocional. E aí, hoje, eu acordo já orando, de manhã eu quero devocional. Se eu não faço, eu me sinto mal. Muito mal, é como se meu dia estivesse com alguma coisa errada. Eu tenho que orar, eu tenho que ter um tempo com o Senhor, tenho que entregar para Ele, tenho que fazer alguma coisa com o Senhor, senão o meu dia, ele nem pode começar, porque sem Ele não dá. Né? É intimidade com Deus, a gente tem que buscar isso diariamente mesmo, né? E se você hoje tem dificuldades para buscar Deus, né, não fique sozinho. Peça ajuda, o corpo, a igreja tem como te ajudar. Estamos disponíveis para que você venha ter verdadeiramente uma aliança com o Senhor. Para que verdadeiramente você tenha uma intimidade com Deus, que diariamente você tenha um relacionamento. Não deixe de ter relacionamento com Deus. Não procure o Senhor somente no dia mau, mas principalmente quando tudo também estiver bem. Né? Porque Ele é o Senhor da nossa vida. E também é muito bom ser grata a Deus. Né? Todos os dias a gente agradecer. Aí eu até vi no YouTube algumas meninas que faziam um caderno, né, de agradecimento. Aí eu fui pedir, né, para uma irmã muito talentosa do nosso meio, a Elaine,
para fazer também um caderninho para mim. Naquele caderninho, eu coloco todos os dias o agradecimento. Tipo, hoje é 30 de maio. Aí eu coloco, Deus, eu te agradeço pela vida, pela comida. Agradeço aí, porque às vezes a gente esquece de agradecer. E a gente às vezes reclama, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Já é um milagre estarmos aqui, né? Porque muitas pessoas estão lutando pela vida, estão no hospital. Então, que nós possamos ter esse hábito mesmo de priorizar o Senhor, dele ser o centro em nossas vidas, de todos os dias, né? Desejar também, porque às vezes, mesmo que a vontade seja, eu não quero orar, eu não quero isso, saiba que aí você vai estar com o Pai. É um privilégio, né? A oração, na realidade, quando eu tive revelação, eu vi que a oração é um privilégio. Somos privilegiados de conversar com o Pai. Que coisa melhor que isso? Né? Ser ouvida pelo Pai é um presente, assim, é uma coisa muito maravilhosa. E ainda, né, nos encher do Espírito Santo. É uma coisa assim magnífica. Então, que nós possamos a cada dia buscar o Senhor de todo o nosso coração, como eu li aqui no início, né, de Jeremias 29:13, né, buscar de todo o nosso coração, não busque de qualquer jeito, eu vou orar porque eu estou precisando disso, eu vou orar porque eu estou doente, eu vou orar porque fulano pediu para eu orar. Eu vou orar porque tem que orar, né? Esse devocional, todo dia tem que fazer devocional. A gente acaba vendo isso como uma coisa ruim, como uma coisa chata. Olha que é um privilégio. Haverá um tempo que nós não teremos mais tempo. Então, antes que chegue esse tempo que a gente não vai ter, aproveite o hoje. Se a gente olhar para o hoje, a gente vai ver o quanto hoje é maravilhoso para nós buscarmos a face de Deus. E os limpos de coração verão a Deus. Coisa, né, maravilhosa, né? E, Marcela, na quarentena, né, tem sido um tempo, né, embora um tempo difícil, também tem sido um tempo para aqueles que estão ficando em casa, que não tinham muito tempo para buscar o Senhor, de buscar, ler a palavra, ter mais relacionamento, intimidade. Mas sabemos que quando o problema está no coração interior, muitas pessoas nem conseguem buscar a Deus, né? Porque estão muito angustiadas, tristes. São inúmeros problemas. Qual o conselho que você dá para essas pessoas, né, que nessa quarentena se encontram dessa forma e não conseguem buscar Deus? De que forma elas podem buscar? Elas podem ouvir Deus? Lembrando que para ouvir Deus é necessário buscar. Porque tem muitas pessoas que às vezes falam, Deus não fala nada comigo, eu não ouço Deus, mas se não tem intimidade, não busca, realmente não vai ter o que ouvir. Qual o seu conselho em relação a isso? Eu acho que o relacionamento com o Senhor é primordial, sabe? Então, nós temos que, primeiramente, perguntar ao Senhor, né? Nos examinar, saber se tem algo errado dentro de nós, né? E buscar o Senhor, porque o Senhor, Ele fala através da palavra dEle, através de um louvor, de um irmão, né? Então, buscar o tempo todo que você puder estar em casa, eu busco o Senhor assim, na minha casa, né? Falando da minha vida. Eu acordo, né, bem cedo, né? Às vezes 6:pouca, né? Aí eu faço o meu café, né? E já venho logo para tomar um solzinho, né? Para pegar uma vitamina D, já com a Bíblia ali, né? E sempre eu escolho ler, estudar, né, a Bíblia, né? Eu estou estudando o livro de Isaías, né? E eu já vou ali lendo os textos, né? E o Senhor vai falando comigo. E ao decorrer do dia, depois que eu fiz o meu devocional, né? Eu vou fazer meus afazeres domésticos, né? E ali eu vou escutando um louvor, né? Ou uma palavra, né? Eu vou ali tendo meu relacionamento com o Senhor. E eu procuro ter um relacionamento com o Senhor 24 horas por dia. Porque até o que eu vejo na televisão, eu quero saber se eu estou agradando o Espírito Santo. Amém, isso aí. Eu quero ver, ouvir e ver coisas, né,
que me edificam. Então, esse tem sido meu dia a dia na quarentena. E quando acabar, né, essa pandemia, né, eu espero continuar assim, porque tem sido muito bom o relacionamento com o Senhor. E as guerras, elas vêm, né, as aflições, elas vêm, então a gente tem que ir para um cantinho da casa, ou entrar no quarto, ou procurar um cantinho da casa que esteja em silêncio e você orar, buscar a Deus e entregar tudo para Ele. Porque o Senhor, o mundo está um caos, mas o Senhor está no controle de tudo. Né? As pessoas pensam que o Senhor, né, não está olhando para nós, mas Deus, ele está. Deus, ele nos ama, né? Só que ele chama nós para um caminho de arrependimento, de humilhação, né? Porque nós temos que ser a igreja madura, nós estamos aqui para poder servir as pessoas, né? Não para sermos servidos. Então, temos aqui para ajudar pessoas, pessoas que estão em depressão, que estão angustiadas, perderam seus entes queridos, né? Passando por alguma necessidade para a gente poder ajudar, né? Então, a igreja foi chamada para isso, a igreja foi chamada para fora, não para dentro. A igreja não tem que ficar em quatro paredes, né? Então, essa é a minha experiência de vida, que eu tenho vivido. E eu creio que outras pessoas né, que vivem isso, porque eu aprendi isso com o Senhor, caminhando com a igreja, né, que nosso devocional tem que ser prioridade. O Senhor tem que ser a prioridade na nossa vida, né? A gente não tem que ficar correndo para um lado e para o outro agitado, né? Porque Deus já fala, né? Jesus fala na palavra dele. Longe de vós toda ansiedade. Porque se a gente andar ansioso, a gente não ouve o Senhor. Na ansiedade, Deus não fala. Deus fala na quietude. Então, a gente tem que ficar, né? Porque tem gente que está dentro de casa e está agitada, está inquieta, né? As pessoas que estavam acostumadas a sair de casa, né? A passear, né? Fazer várias atividades físicas, elas estão sentindo muito. Porque para algumas pessoas ali que era o refúgio. Mas hoje Deus tem nos chamado para o refúgio, para o colo dele, para o colo do Pai. Que Deus é o nosso Pai. Então, dentro de casa, a gente busca o Senhor e hoje eu me sinto bem, porque antes eu não me sentia bem dentro de casa. Para mim, quando a gente viajava, voltar para casa, para mim era um peso, eu sentia um peso no corpo, um cansaço. Eu não tinha prazer de ficar em casa, sabe? Deus foi restaurando tudo, colocando tudo no lugar, foi arrumando a casa. Eu consegui transformar minha casa num lar, graças ao Senhor. Hoje eu tenho prazer de ficar em casa, eu tenho prazer de cuidar da minha casa, da minha filha, do meu marido, né? Tenho prazer de estar em casa, que a nossa casa tem que ser um lar, né? Tem que ser um lugar de aconchego, um lugar de refúgio, tem que sentar na mesa, né? Ter aquele tempo com a família. Isso é muito importante, porque às vezes, né, as pessoas estão dentro de casa, mas não estão se relacionando, tá cada um num canto, no telefone, né, na TV. Mas a gente hoje, e a gente continua assim, constante. Acho que Deus nos chamou para a gente viver aqueles valores antigos que a gente vivia com os nossos pais, os nossos avós, né? Que não tinha, né, aquela coisa de celular, né, de tirar a atenção. E Deus tem me chamado para isso, para a gente voltar ao relacionamento familiar. E quando eu saí dessa que eu fui liberta, né? Eu fui liberta na quarentena, fui curada, porque no início da quarentena eu ainda vivia em depressão e oprimida. Falou, Senhor, muito obrigada, Senhor. Quando eu sento para orar, eu só agradeço, porque eu me sinto livre. Sinto que eu não tenho nenhuma corrente me prendendo, né? Porque o Senhor, ele me libertou, né? E o Senhor foi arrumando tudo, foi colocando cada coisa no seu devido lugar. Foi restaurando meu casamento, que eu vivia um tempo muito difícil, né? E algumas pessoas perguntam, poxa, Marcela, mas eu não via isso, eu achava você tão bem e tal. Mas era uma mentira, era um engano, entendeu? A gente quer viver no engano de aparência, né? Tem até um texto que fala, né, que nós já até começamos sepulcro caiado, né? A gente não pode ser, né, desse jeito. Nós temos que ser transparentes. Muito ao Senhor, nas minhas orações também diárias, que eu seja transparente, né? Porque o reino de Deus, ele é vida, ele é pregado com a nossa vida. Então não tem que ter mentira, não tem que ter engano, temos que ser pessoas
parecidas com Jesus, com o caráter de Cristo, exercendo os frutos do Espírito Santo. É para isso que fomos chamadas, essa é a nossa missão, é para isso que estamos aqui. É isso, Roberta. Verdade, né? Você falou sobre Deus não fala, né, conosco na ansiedade. E é verdade. Às vezes a gente vem uma coisa que tira a nossa paz, a gente fica paralisada, não consegue fazer nada e não consegue ouvir Deus, né? Às vezes isso acontece, eu falo, Senhor, eu quero ir para você, eu quero te ouvir. Coloco essa situação em suas mãos. É uma forma de buscar Deus. Nós estamos buscando Deus ali, sabendo que a gente não consegue resolver, mas que o Senhor pode vir, né, sobre as nossas vidas, pode retirar toda a ansiedade e nos dar a paz que excede todo entendimento. Porque muitas coisas vêm para tirar a nossa paz. São situações, são às vezes até pessoas que são usadas para tirar a nossa paz, mas a gente tem que saber que no Senhor a gente tem refúgio. Você também mencionou, né, sobre a mesa, os valores, né, antigos. Acho muito interessante. Assim, eu amo estar à mesa. Né? Estar à mesa para mim é muito bom. Sempre estou à mesa, né, com os irmãos, com meu esposo, aqui nas refeições. Realmente o celular ele tem tirado o relacionamento social de várias pessoas. Porque as pessoas ficam muito ligadas. Eu até tento não usar muito celular. Porém, e ainda principalmente nessa época, o celular tem sido, né, um instrumento primordial para a nossa comunicação, já que a gente não pode estar vendo e tal. Mas é bom a gente realmente não usar ele muito. A gente ter o hábito de chamar o irmão, conversar pessoalmente, eu acho que é até melhor, porque às vezes o WhatsApp, você fala uma coisa é entendida de outra forma, né? Tem pessoas que falam coisas que pessoalmente não queriam falar, mas no WhatsApp aí falam. Então, assim, eu acho que o relacionamento, né, à mesa, é muito importante. E aqui em casa tem até uma regra, né? O meu esposo e eu estabelecemos uma regra, né, que nós dois, né, concordamos, de não utilizar o celular durante as refeições à mesa, para que a gente possa estar conversando, curtindo esse momento e também porque Jesus está conosco. Imagine, né, você está ali com um convidado e você fica prestando atenção em outras coisas e esquece a pessoa principal. Então, à mesa a gente tem que convidar o Senhor para estar conosco, é muito importante. A Flávia, ela mencionou nos comentários o Salmos 105:4, que diz: busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. E é isso mesmo, é todos os dias. É todos os dias buscar o Senhor. Quando a gente não busca o Senhor, a gente se sente fraca. Algo está diferente, porque a gente está indo na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. E a nossa sabedoria, o nosso entendimento tem que ser tudo vindo do Pai. Que nós possamos nos encher diariamente da presença de Deus. Que o nosso caminho venha ser sempre buscar ser imagem e semelhança de Cristo, buscar o jejum, buscar orar, buscar a palavra, buscar conselho, na multidão de conselho, a sabedoria, ser pastoreada, né? Se submeter às autoridades, submeter ao pastoreio do nosso marido. Isso é muito importante, né? Deus quer uma renúncia de nós e que nós possamos verdadeiramente buscar o Senhor. Marcela, deseja acrescentar mais alguma coisa relacionada à busca de Deus? Sim. Tem tempo ainda, Roberta? Sim, temos tempo. Cerca de uns 10 minutos. Eu queria abrir em Mateus 11:28. Posso ler? Sim. Aqui. Vinde a mim,
todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse Amém. texto aqui, ele falou muito no meu coração, a questão de nós, quando achamos que o reino de Deus, ele é uma coisa pesada, mas Jesus, nesse texto aqui, ele fala que é uma coisa leve, que ele levou na cruz todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, né? Então, ele pagou um alto preço por nós. Então, o Verdade. jugo do Senhor é suave, viver com Jesus é alegria, É né? maravilhoso. Então, é paz, né? Então, eu animo as pessoas, sabe, a experimentar, andar com Jesus, caminhar com Jesus, né? Caminhar com Jesus é uma aventura, né? Todos os dias vivemos o sobrenatural, né? E é isso que eu queria compartilhar aqui nesse texto, né? Sabe, falando do reino de Deus. E o reino de Deus nós somos livres, né? Porque o Senhor nos libertou, nos comprou com o sangue dele lá na cruz, né? E o Senhor ele ressuscitou e nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, né? E nós estamos aguardando a vinda dele, né? Para nos Verdade. levar. Amém, né? Foi um prazer, Marcela, compartilhar desse tempo com você, falando sobre a busca de Deus, que a cada dia a nossa escolha diária, primordial, venha a ser buscar o Senhor, o reino de Deus, que nós possamos ter isso como prioridade em nossas vidas. Quero agradecer todos, né, e Ah, todas que obrigada. estão aí assistindo essa live, que vocês possam ser abençoados. Eu vou estar colocando no YouTube, vocês podem compartilhar com outras pessoas, que vocês possam a cada dia se encher de Deus, através da oração, da palavra. Se você ainda não conhece Jesus, né, estamos disponíveis para falar do Senhor para você. Só você enviar uma mensagem aqui no Instagram, Igreja na Baixada, RJ. Não perca essa oportunidade de conhecer Jesus, pois haverá um tempo que nós não teremos mais tempo, que você possa conhecer aquele que nos libertou, aquele que vive e aquele que pode nos dar a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não É perca essa verdade. oportunidade. Quero agradecer a Caroline, o Rafael, a Edna, a Gorete, Maria, a Gleice, Fábio, a Nani, a Flávia, a Surdo Tem Voz, Marcelo, Tamires, Meilin, todas as pessoas que estão aqui, Kleber, Fernanda, muito obrigada por ter estado aqui conosco, compartilhando desse tempo abençoado. Que vocês possam ter uma ótima noite. Até a próxima, Marcela. Obrigada aí. Tá, Beijo. obrigada, tá, Roberta? Muito Tchau. obrigada mesmo. Nada, tchau. Tchau.